celebramos esse dogma, ou seja, uma verdade da fé, que todos nós católicos acreditamos e devemos acreditar, porque ela é solenemente proclamada pela Igreja. 4 são as verdades de fé relativas a Nossa Senhora, que são dogmáticas. A primeira, que ela é a Mãe de Deus. A segunda, que ela é virgem. A terceira é que ela é imaculada, concebida sem a mancha do pecado. E a quarta é justamente essa, que um dia, quando terminou a sua vida nesse mundo, Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma ao céu. Todos os santos já estão no céu, obviamente, nós sabemos isso. Porém, todos os santos que estão no céu ainda não têm o seu corpo no céu. O corpo não está ressuscitado ainda. Por exemplo, tem santos que inclusive os corpos estão intactos ainda nesse mundo. Foram enterrados e o corpo não apodreceu. A maioria deles, o corpo já apodreceu. Mas o corpo do Padre Pio, por exemplo, está lá. O corpo de vários outros, às vezes a parte do corpo de um santo, por exemplo, São Vicente, é o coração dele que não apodreceu, que está lá, e por aí vai. Nossa Senhora, diferente de todos os outros santos, o corpo dela não está em lugar nenhum nesse mundo, não tem um sepulcro, não tem nada, e também não apodreceu. O corpo dela foi elevado aos céus. Essa é a verdade que a Igreja solenemente proclama para nós, que está na Palavra de Deus hoje, tudo que nós rezamos. Por exemplo, o Salmo que nós cantamos, né? O que nós falamos no Salmo, ou seja, a Palavra de Deus para nós. O Salmo diz para nós hoje: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. É a rainha que está junto a seu filho, à direita dele, santa, bela, corpo e alma. Semana passada, uma criança aqui da catequese fez a seguinte pergunta para o catequista. E eu estava passando na hora nas salas, e o catequista aproveitou para me chamar: Padre, venha me ajudar aqui. Às vezes tem essas perguntas, né? A pergunta da criança foi: catequista, funk é pecado? A música, se pode chamar isso de música, né? Música entre aspas. Funk é pecado? A música e a dança é um pecado? Interessante que, quando eu fiquei lembrando, quase 20 anos atrás, em quase 20 anos de sacerdócio, lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, fiquei um ano no Rio de Janeiro, também uma jovem na época veio conversar comigo e perguntar se era pecado o funk, quase 20 anos atrás. Agora aqui em Curitiba, uma criança fez essa seguinte pergunta: o que isso tem a ver, Padre, com hoje, com a Assunção de Nossa Senhora? Tudo a ver, tudo a ver. Quando a Igreja decreta que Nossa Senhora foi assunta ao céu, esse decreto foi feito pelo Papa Pio XII em 1950. É o último dos dogmas marianos. Na verdade, o último dogma decretado pela Igreja, se não me engano, 1950 foi o último. Ou seja, foi a última vez que a Igreja, 70 anos atrás, decretou que aquele ponto é uma norma de fé, uma certeza de fé. Veja, 1950, relativamente falando do tempo da Igreja, de mais de 2000 anos, é um tempo curto. Podemos dizer que foi algo recente, relativamente falando, dentro desse tempo da Igreja. É algo recente. Por que em 1950 o Papa decretou Nossa Senhora assunta ao céu? Nós entendemos que o que é diferente aqui? Os outros santos, já falei, estão no céu já, em alma, mas estão esperando a união do seu corpo. O ser humano ele é completo quando ele está corpo e alma, e é assim que nós seremos completos no céu. Atenção para isso, hein? O corpo humano não é uma desgraça, não é uma coisa ruim. Lá no passado, na antiguidade, se tinha noção de que o corpo humano é algo ruim. O filósofo Platão, por exemplo,
dizia que o corpo é uma prisão da alma e que, portanto, é algo ruim. O ser humano tinha que se libertar do corpo. As ideias que eram importantes. Ele falava de alma, mas no sentido mais das ideias, do ser humano como suas ideias. Hoje o Espiritismo continua pregando a mesma coisa. O Espiritismo diz: o corpo não serve para nada, ele vai, uma hora o ser humano vai estar liberto desse corpo para sempre, e ele vai ser um espírito puro. Depois de várias reencarnações, vai ser um espírito puro. Aí sim, o ser humano está na luz, está liberto. Isso não é a nossa fé. Por isso que o católico não pode ser espírita de jeito nenhum. Não só por isso, tem outros motivos. A nossa fé é que o corpo humano, ele é uma bênção de Deus. Nós somos um ser integral, corpo e alma. E tanto a nossa alma quanto o nosso corpo compõem o nosso ser, a pessoa humana. E ambos são uma bênção de Deus. O corpo é uma bênção de Deus. Embora que, marcado pelo pecado, tenha suas diversas fragilidades. E por isso que depois da morte, ele morre, apodrece, mas um dia vai ressuscitar. A diferença de Nossa Senhora é que Jesus imediatamente já ressuscitou o corpo dela e já foi para o céu. Diferente dos outros santos, como eu disse, que estão esperando ainda. Mas então, o ser humano tem uma dignidade maravilhosa, inclusive o seu corpo. Em 1950, quando o Papa decretou esse dogma de Nossa Senhora Assunta aos Céus, foi logo após a Segunda Guerra Mundial. O ser humano estava ali aniquilado, milhões de pessoas barbaramente mortas pela guerra. Mas não só a questão da guerra. O Papa diz na sua bula, no seu documento, vale muito a pena, quem quiser, pode só jogar na internet lá, decreto do Papa, dogma e Assunção de Nossa Senhora ao Céu. É um documento maravilhoso. O Papa diz em determinado momento: ante o materialismo do nosso tempo, 1950 ainda, o materialismo do nosso tempo que, estou falando nas minhas palavras, mas é isso que com as palavras dele ele diz, esse materialismo do nosso tempo que destrói a dignidade humana. A dignidade humana do ser humano como um todo, mas o Papa, em várias vezes, nesse documento, ele cita o corpo de Nossa Senhora. O corpo de Nossa Senhora foi do céu, o corpo da mãe foi assunto para junto do seu filho. Quando falando da dignidade humana, ele está dando uma ênfase no corpo de Nossa Senhora. E por isso que esse dia de hoje, essa solenidade, fala muito a nós. O corpo humano hoje ele é destruído, ele é humilhado, porque o demônio quer isso. O demônio quer o ser humano lá embaixo, humilhado na sarjeta. O demônio quer o ser humano arrebentado, destruído mesmo. Isso compraz ao inimigo, querer ver o ser humano na miséria, inclusive na miséria corporal. Ou seja, o corpo criado por Deus ser tratado como um lixo. É isso que o demônio quer. E é isso que o mundo, onde o demônio age, quer também. Aí eu volto na questão da jovenzinha. Funk é pecado? Essa música, essa dança, é uma forma de aviltamento do corpo humano, em especial do corpo da mulher. O corpo da mulher ali não é nada mais do que um objeto. Ele deve estar ali, naquele ambiente, para ser apresentado como simples objeto de prazer, na frente de todo mundo, fazendo todas as posições, simples objeto de prazer e nada mais. Aí tem aquelas que ganham dinheiro com isso, ficam famosas com isso. Suas músicas tocam em todas as rádios, em todos os podcasts e por aí vai da vida. Claro, o mundo quer isso. O mundo quer a mulher aviltada. O mundo quer a mulher humilhada no seu corpo.
Então a pergunta dessa garota faz muito sentido, porque o mundo está dizendo que o corpo humano é um lixo. A música canta que ele é um lixo, um simples objeto e nada mais. Por que da liberação das drogas? Também o corpo humano é um lixo. A Cracolândia está lá em São Paulo como um cemitério de zumbis a céu aberto. Uma vez eu me perdi em São Paulo, fui lá para uma feira, isso já faz uma década atrás, e o bendito do GPS, sempre ele, né? Estou saindo de São Paulo, até sabia mais ou menos como sair, mas resolvi ficar no mais fácil. A gente joga no GPS e fala, agora estou tranquilo, nem preciso olhar a placa, né? Aí nós quebramos a cara, né? Aí joguei no GPS, achei estranho ele estava me mandando, mas vamos confiar. Quando eu vi, eu estava passando pelo centro de São Paulo, daqui a pouco eu estava ladeando a Cracolândia já. Ali as pessoas estão como zumbis. Ali elas estão deformadas, largadas, arrebentadas. O seu corpo é um corpo acabado, né? Esses dias teve uma postagem de uma médica. Fizeram uma entrevista com uma mulher naquele estado de zumbi. Quem é você? Eu sou fulana. Você tem profissão? Sim. Qual que era a tua profissão? Sou médica. Sou médica. Mas há 2 anos eu estou aqui na rua, acabada pelas drogas. Está aquela médica lá, naquela situação horrível, né? Deus tem misericórdia dela. Então é sempre um corpo humano destruído, seja pelo funk, seja pela droga, seja pela pornografia. Na pornografia o corpo humano até aparece belo, não belo, porque a beleza não está nisso, né? Mas todo tal. Mas na verdade aquele corpo humano ele está ali simplesmente para isso, para ser objeto de prazer. E aí tem tantas outras formas onde o corpo humano é destruído. Então aquilo que o Espírito Santo colocou para o Papa em 1950, veja, uma década antes da Revolução Sexual de 1962, dos anos 60, uma década antes, o Espírito Santo já coloca para o Papa para decretar esse dogma, que na verdade é um chamado para a igreja. Um chamado para a igreja a respeito da dignidade do ser humano como um todo, em especial uma ênfase para o seu corpo. Na verdade o Espírito Santo já vinha falando disso há muito tempo. Em 1917, nas mensagens de Fátima, numa das conversas com a Jacinta foi um dos pastorzinhos, né? A menina, a Jacinta disse que Nossa Senhora falou para ela que um dos pecados que mais levam as pessoas para o inferno é o pecado da impureza. Depois a Lúcia, a outra dos pastorzinhos, mas depois a Lúcia já adulta, né? Não quando criança, já adulta, a Lúcia fez uma interpretação disso. A Lúcia disse, não é porque esse pecado é o pior, ele é grave, mas não é por ser o pior. O pior é sempre o orgulho, esse é o pior dos pecados. A maldade, o orgulho. Mas porque é aquele que é menos, onde menos as pessoas têm arrependimento. Ou seja, a impureza, a malícia, essas coisas, não dá nada. Não dá nada. Eu posso viver assim, eu posso praticar, eu posso desprezar o meu corpo, eu posso abusar do corpo do outro. Não dá nada. Isso é coisa leve, não tem problema sério nisso. E aí que a Jacinta disse, é uma santa, aí que a Jacinta disse que segundo Nossa Senhora falou para ela, é o pecado que mais arrasta as pessoas para o inferno. Não por ser o pior, mas aquele que não leva, muitos não se arrependem dele. Meus irmãos, essa solenidade hoje de Nossa Senhora é um meio do Espírito Santo falar para a igreja, falar para nós hoje, né? A dignidade maravilhosa de nós como filhos de Deus. Veja, 2 belíssimas crianças vão ser batizadas hoje. A dignidade maravilhosa nossa como filhos de Deus, onde o Espírito Santo habita. São Paulo diz na carta aos Coríntios, não sabeis
que o Espírito de Deus mora em vossos corpos e que sois templos do Espírito de Deus. O corpo da mãe de Deus, é claro, é especial, puríssimo, né? Nunca passou o pecado, por isso foi logo levado ao céu. Mas um dia os nossos corpos também vão ser ressuscitados. Também nós vamos estar com o corpo belo diante de Deus. E por isso a igreja está nos dizendo, o Espírito Santo está falando pela igreja, falou pela boca de Pio XII, o Papa, né, da grandiosidade, da dignidade nossa. Louvamos então nesse dia a Nossa Senhora, louvamos o Senhor que fez maravilhas na sua mãe, e da nossa parte lutemos pela nossa dignidade, que o Senhor maravilhosamente nos deu.